Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente continuar aqui a nossa jornada conhecendo um pouquinho mais do Super TV Show, RPG nacional da Universo Simulado, que a gente está destrinchando aqui capítulo a capítulo, e aviso aos navegantes, já estamos na reta final aqui do livro. Mas o nosso objetivo aqui sempre é tentar identificar o que for mais importante para dar uma ideia geral de qual é a proposta, qual é a pegada do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você está chegando agora, mas quer saber tudo que a gente já comentou sobre o Super TV Show, se liga aqui na nossa playlist exclusiva que reúne todo o nosso material a respeito desse RPG. E depois, se você curtir e quiser continuar na jornada junto com a gente, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Então vamos lá, pessoal. Quem tá ligado no movimento, tá acompanhando aqui a nossa série conforme os vídeos vão saindo, sabe que hoje a gente vai adentrar num capítulo novo, né? O capítulo 5, ou canal 5, né? Como o livro coloca aqui, sessão animada. Este é o último capítulo do livro. Depois disso a gente vai ter só os apêndices, né, que a gente vai explorar no nosso próximo vídeo. Mas aqui, pra gente fechar a parte principal, né, vamos chamar assim, esse capítulo 5, sessão animada, ele seria basicamente aquele capítulo voltado para o narrador. Mas aqui, como no Super TV Show, né, a gente vem comentando ao longo da série, ele é um jogo que ele prima muito, mas muito mesmo pela questão da narrativa compartilhada, entrelaçada ali com todo mundo, com os jogadores, os participantes tendo voz ativa em muitas situações que até em outros jogos narrativos, pelo que eu me lembro, não é tão forte assim. Eu não considero esse capítulo como um capítulo do narrador, né? Ele é mais um capítulo de dicas, vamos colocar dessa forma, de como você vai conduzir a sessão e as campanhas, né, se for o caso, usando o Super TV Show. Então a gente vai abordar aqui os principais tópicos, né, que o livro destaca nesse sentido a partir de agora. Então olha só, para a gente começar a mergulhar aqui no conteúdo, o primeiro tópico que ele vai abordar é o Sessão Zero, equilibrando expectativas. Muito embora o Super TV Show tenha, né, essa proposta de trazer o universo dos desenhos animados e tal, de quando a gente era criança, então em tese ele tem um tom mais leve, mais brincadeira mesmo, de humor, de ser divertido, de ser extravagante, sei lá, né, maluco, né, como os desenhos eram, absurdo e tal. Não custa nada você ter essa conversa antes com os jogadores para que todo mundo esteja na mesma página, né? Para que todo mundo esteja alinhado nas suas expectativas. E claro, também nunca é demais, né, dar a oportunidade, da melhor maneira que você encontrar, das pessoas se manifestarem a respeito de temas que elas não querem ver abordados no jogo, né? Então seja numa conversa reservada ali só com o narrador, seja de alguma forma que você não consiga identificar quem foi que disse tal coisa, mas assim, é importante que as pessoas tenham a oportunidade de colocar para fora temas que elas não querem ver abordadas no jogo, e isso ser acordado por todo mundo para garantir uma diversão sadia, saudável, né? O RPG é para ser um momento de descontração, né? E não para causar tensão ou apreensão em ninguém, beleza? Então olha só, pessoal, aqui no Super TV Show, a Sessão Zero ela não vai se propor somente a definir essa questão dos temas que vocês podem ou não utilizar durante o jogo. Existem outros assuntos que vocês, enquanto grupo, precisam definir nesse sentido, né, de deixar todo mundo na mesma página e alinhar as expectativas para o que vai rolar ali durante o jogo. Então o livro sugere também que vocês conversem sobre o nível de super, ou seja, quão poderosos vão ser os personagens, né? Qual é a escala de poder que vai estar presente ali no jogo. Ele até dá um exemplo aqui, vocês querem ser super bárbaros enfrentando um mundo pós-apocalíptico ou apenas um grupo de garotos intrometidos e um cachorro caçando malfeitores? Então percebe aí, né, que tem uma escala de poder bem diferente aí nessas duas abordagens. E ele dá também algumas sugestões de ferramentas que você pode usar para dar uma balanceada nessa escala de poder depois que vocês decidirem qual vai ser, né? Então primeiro, você pode negar o uso de poderes, alguns poderes vão estar fora da lista ali, os jogadores não vão poder escolher. 2, relacionando os poderes a objetos poderosos, ou seja, você só consegue utilizar o poder se você tiver determinado objeto poderoso, ou são poucos objetos poderosos, alguma coisa nesse sentido. E terceiro, utilizar várias travas para regulamentar, né, para organizar ali o uso de um poder. A gente já falou isso. Todo poder ele tem que ter uma trava, ele vai ter o efeito e a trava. Então, eu consigo fazer tal coisa quando eu estou de posse do objeto, por exemplo. Então, eu consigo usar tal poder se eu estiver em determinada condição. Então, através dessas travas, você consegue também dar uma regulada no nível de poder. Mas, claro, tudo vai depender da decisão que o grupo tiver. Então, pode ser uma escala cósmica e pode ser uma escala sem, por exemplo, nenhum tipo de superpoder. Vai depender, né, do estilo de jogo que vocês estão a fim de jogar naquele momento. E por fim, o terceiro e último ponto que vocês precisam decidir ainda na Sessão Zero é o nível de realismo, né? Indique o quanto coisas absurdas, engraçadas e totalmente aleatórias podem acontecer. Então isso também é importante que vocês definam logo de cara. Vai ser aquele tipo de jogo, de desenho, que o personagem sai correndo e corre no ar, a não ser que ele perceba que não tem mais chão embaixo dele? Ou não, vai ser uma coisa mais
próxima ali do real, né? Obedecendo mais às leis da física, enfim. Tudo isso vocês precisam pensar antes de começar a jogar, justamente, mais uma vez, reforçando para que todo mundo esteja na mesma página e vocês tenham, claro, algum parâmetro ali, porque o universo de desenhos animados é muito vasto e muito díspare, né? Um desenho do outro. Então vocês precisam, de fato, concordar qual vai ser a abordagem que vocês querem para o jogo de vocês. Outro ponto importante que o livro destaca aqui é em relação à série animada. O que seria isso? Basicamente, a série animada vai ser o cenário, o contexto em que a história vai se desenrolar. Então vocês precisam também definir isso. Claro, seguindo a lógica aqui do Super TV Show, você pode fazer isso a partir de tabelas, você pode escolher o resultado que você acha mais interessante da tabela, ou vocês podem simplesmente inventar. Mas o importante de destacar aqui é que essa questão também vai estar relacionada com aquilo que a gente falou basicamente ao longo da série toda, dos títulos, né? Então também aqui na série animada a gente vai ter os títulos, que seriam tipo, tramas e trecos. Relacionando isso ao contexto, né, aqui a série animada, como a gente está falando, o tipo indicaria o gênero principal, né, da história. Tramas seriam peculiaridades. O livro sugere aqui que você sorteie um D6 peculiaridades para o cenário. E os trecos indicam o tempo histórico e o nível tecnológico predominante na série. A gente vai ter aqui no final desse capítulo tabelas, né, para auxiliar vocês nessa situação. Então vamos pensar alguns exemplos malucos aqui só para a gente ter uma ideia. Então, por exemplo, o gênero principal da série. Você pode sortear aqui, pode ser ação ou drama, fantasia, super-herói, investigação, combate sobrenatural, espionagem, exploração, enfim. Peculiaridades para você sortear aqui. Invasão ou perdidos em um mundo estranho. Criaturas escondidas ou colonização. Fenômeno sobrenatural ou mutação. Coisas que existem ali no cenário. Vocês podem perceber aqui que ele está dando só algumas palavras, algumas dicas. Vocês vão precisar elaborar em cima disso para dar vida, né, àquele cenário. Acrescentar mais informações, mais camadas para deixar o cenário mais interessante e pronto para o jogo. E olha, a questão dos trecos, né, período e tecnologia. Exemplos aqui. Faroeste ou era vitoriana, pré-história, era do bronze, viagem espacial, viagem no tempo, viagem dimensional, tecnologia medieval ou green punk, cyberpunk ou steampunk, enfim. O livro vai trazer aqui várias sugestões, mas claro, reforçando, vocês vão pegar isso aí, extrapolar, construir em cima, para de fato deixar o cenário pronto para vocês começarem a jogar. Seguindo adiante, a gente tem uma outra mecânica aqui, que eu acho bem interessante, também está presente em outros jogos da Universo Simulado, que é a questão, olha, das palavras-chave. Como é que funciona isso? Aqui no Super TV Show, a pegada é a seguinte. No início de cada episódio, de cada sessão, vocês vão inventar 4 palavras. Cada jogador inventa 4 palavras, tá? E aí vocês precisam contextualizar essas palavras ao longo daquela sessão. Quando vocês vão fazer isso? De que forma? Aqui, olha, ele sugere que durante os turnos de descrição. Lembra que eu comentei aqui, mas em outro vídeo, né, anterior aqui da série, que os personagens eles vão ter um turno de descrição e um turno de ação. No turno de descrição, na interpretação que eu fiz, né, depois que o narrador, que o moderador, dá ali o contexto geral da cena e tudo mais, cada personagem vai ter um turno para descrever o que ele está vendo ali e quais são as sensações, as percepções do personagem dele. É uma maneira de você auxiliar na narrativa, né, você vai ter ali o seu momento de narrativa compartilhada, pode inserir alguns elementos novos na cena, e pelo que eu estou entendendo, é um momento que você vai ter para tentar encaixar essas palavras-chave aqui. No seu turno de descrição, você pode tentar ir colocando, não precisa ser todas de uma vez, claro, né? Você ir encaixando as palavras-chave. Toda vez que alguém do grupo conseguir contextualizar 3 palavras-chave, todo mundo ganha um ponto de destino. Que a gente já comentou aqui, é aquela característica que você pode usar como tipo um coringa, né? Você pode usar para melhorar o seu sucesso, você pode usar, salvo engano, para pegar um dado extra. Tem algumas possibilidades que a gente já comentou também aqui ao longo da série. Mas da maneira como eu interpreto, num contexto mais amplo, é mais uma oportunidade para os jogadores interferirem ali, né, na narrativa, compartilharem, melhor dizendo, né, com a narrativa e terem esse bônus extra, né, essa bonificação de ganhar um ponto de destino cada vez que eles conseguem contextualizar 3 palavras durante a sessão, tá? Na próxima sessão serão palavras diferentes. Seguindo adiante, aqui na sequência do livro, a gente tem o próximo tópico justamente falando a respeito das cenas, tá? E aqui eu vou ler esse trechinho para a gente poder comentar. Olha só o que ele diz. Sempre que adentrarem uma cena em local desconhecido, os participantes, os jogadores, utilizam seu turno de descrição para descrever o tipo, local, né, a trama, problemas e peculiaridades, e um treco, recursos que tem ali naquele local. Ou seja, pelo que o livro está dando a entender aqui, a interpretação que eu estou fazendo é que podem existir situações em que o narrador mesmo não vai dar o contexto ali da cena, né? Vocês podem
Obviamente tem tabela para isso tudo aqui, tá? Então vocês podem sortear ali e os jogadores, né, os participantes é que vão dar forma àquela cena ali. Não precisam ser todas, aí acho que vai de cada um, né? Mas eu acho que, como ele diz aqui, toda vez que eles chegarem num local desconhecido, vão chegar ali, vão atrás de uma pista e o próprio narrador, não bolei isso aqui, vamos sortear. Pode ser uma experiência interessante, novamente, de narrativa compartilhada. Então, só para dar um exemplo para vocês aqui, olha, no finalzinho a gente vai ter as tabelas específicas, né, para isso. Então a gente vai ter aqui, olha, por exemplo, o tipo da cena, né, o local. Um prédio, uma geleira, uma praia, um mangue, um cemitério, uma caverna, um abismo, enfim, vocês podem sortear aqui e aí já tem um ambiente, vão construindo em cima disso. Trama da cena, um ataque de antagonistas ou monstros, um mistério ou um engano, fenômeno natural ou nada. Podem só passar por aquele local, né? E trecos, né, coisas que podem ter lá na cena. Pode ser alguma coisa que traga sorte para os personagens, uma informação, um aliado, você pode encontrar um treco. Enfim, tem diversas possibilidades. Quem gosta de jogar ali no modo aleatório máximo, né, ou para testar bastante a sua capacidade de improviso e de criatividade, essa pode ser uma boa ferramenta. Avançando, o próximo tópico que o livro vai trazer é referente aos episódios. Aqui a gente já vai ter um pouquinho sobre a questão de como é que o jogo se organiza, vamos chamar assim, né? Então o que ele chama de episódio? Episódio seria uma aventura completa, que pode se desenrolar em uma ou mais sessões, tá? É um arco ali, né? Quando vocês conseguem fechar aquela aventura, terminou o episódio. Mas aqui ele vai meio que num passo a passo, começando desde o título, né? Que ele chama de episódio de hoje. Então o episódio de hoje, ele precisa ter um nome. E ele vai dando umas sugestões aqui, umas regrinhas, entre aspas, para você criar o nome do episódio. Mas é importante, olha, que o objetivo principal da aventura, o clímax ou o grande inimigo seja revelado logo ali no episódio. E o livro sugere também que você, depois que decidir, né, qual é o título do episódio de hoje, que você fale ele com aquela voz impostada, né, tal, que a gente via nos desenhos. Então ele dá o passo a passo de como você pode criar um título e aí ele dá um exemplo. Episódio de hoje, o Super Tupã contra o Cometa Cósmico. Alguma coisa assim, entendeu? Já para todo mundo entrar no clima ali do desenho do episódio. Mas além disso, além dessa questão do título, ele vai descer em mais detalhes ali e dar uma orientação de como você vai conduzir cada sessão de jogo. O que eu quero dizer com isso? Ele vai, olha, te dar aqui, quebrar a aventura, né, em atos. Então ele vai ter aqui, olha, ato 1, cena de cotidiano. E ele vai, inclusive, te dar uma sugestão de tempo, de 5 a 20 minutos. E aí o que vai acontecer nessas cenas de cotidiano? Você vai apresentar os personagens e tal, alguma coisa que não vai ter, de repente, uma relação direta com a ameaça, para o pessoal começar a se acostumar, né, com os personagens, alguma coisa assim. Ele vai dar todas essas orientações. Depois ele vai seguir adiante aqui para os conflitos, né, o ato 2. Duração sugerida de 30 a 60 minutos. Aí vocês começam a lidar com os problemas ali do episódio, né? Descobrir as pistas, encontrar quem tiver que encontrar, enfrentar inimigos de bucha de canhão ali, até conseguir chegar no chefão e tudo mais. Lembrando que já tá valendo, né? Aquela questão do relógio, né? Que de tanto em tanto tempo você vai sortear um evento aleatório ali para deixar sempre o clima tenso, sempre alguma coisa acontecendo, né? No jogo. E por fim, você vai ter aqui, olha, o clímax de 10 a 20 minutos, que é o ato final, né? O confronto com o chefão, a resolução do tema, enfim, tudo que foi importante para dar o fecho ali naquele episódio. E claro, como não poderia deixar de ser, no finalzinho ali, derradeiro, o ato 4 é a lição de moral. Os participantes devem elaborar um pequeno ensinamento moral, baseado nos eventos da aventura. Caso consigam, recebem um ponto de destino extra para o próximo episódio. E aí tá aquela formulazinha básica, né? No episódio de hoje, aprendemos que... E aí vocês vão dizer qual é a lição de moral do episódio de hoje. Seguindo adiante, o próximo ponto que o livro vai abordar aqui é a questão, olha, das temporadas, tá? Aqui é basicamente como se fosse a questão da campanha, né? Então o livro sugere que você divida, né, as suas aventuras, né, a sua série em temporadas. E como é que vai funcionar isso aqui? Basicamente, cada temporada teria o equivalente a 4 episódios. 4 aventuras, né? Lembrando que um episódio pode ter mais de uma sessão de jogo, tá? Então, a recomendação que o livro faz é que a cada 4 episódios você avance para a temporada seguinte, que é mais ou menos como se fosse a questão do aumento de nível dos personagens, né? A gente não tem isso aqui bem delimitado, ponto de experiência e tal, não sei o quê. Não, você vai avançando tanto a narrativa quanto os personagens conforme você vai passando pelas temporadas. Então, o que ele sugere aqui? Cada vez que você vai para uma próxima temporada, você ganha o personagem 3 títulos novos ou um poder, tá? E também o livro sugere que você faça mudanças aqui a cada temporada, né? Você vai inserir novos vilões, um novo mistério, problemas de relacionamento, alguma outra coisa. Ele vai ter várias sugestões aqui de coisas que você pode ir introduzindo no jogo conforme as temporadas avançam. Mas assim, numa linha geral, qual é a ideia que o livro traz?
Na primeira temporada, vocês são heróis iniciantes, personagens iniciantes. Na segunda, você já tem, por exemplo, um quartel-general melhor, você já tem uma aceitação maior do público, vocês são heróis estabelecidos já. E na terceira e temporada final, né, como o livro sugere, já seria enfrentar uma ameaça numa escala muito maior do que vocês estão acostumados, ou do que vocês enfrentaram em temporadas anteriores. O esqueleto, mais ou menos ali, de organização que o livro fornece, é esse. Mas claro, você ali, junto com o seu grupo, pode decidir organizar o seu jogo de forma diferente. Mas eu acho legal ter essa noção básica geral para você saber por onde começar, e a partir daí deixar o jogo mais customizado. Conforme a gente viu também em outros pontos, né, do livro, a gente vai ter aqui também um quadro acertando o tom da aventura, né, com sugestões, parâmetros, diretrizes para você ter em mente na hora de bolar as aventuras. Né? Então o que ele sugere aqui? Brinque com referências nostálgicas dos desenhos da sua infância. Esse é um dos motes, né, do jogo. 2. Sempre tenha um dilema moral e uma lição edificante guardada para o final, também básico. 3. Aparelhos e poderes fazem barulhos estranhos e espalhafatosos. Para tentar te ajudar a emular aquele clima mesmo de desenho animado. A gente está acostumado, quem lembra, né, dos desenhos que via, está acostumado com todas essas coisas. Então, na verdade, a opinião que eu tenho, geralzona, assim, a respeito do jogo, é que ele é esse grande convite para você reviver essa nostalgia, né, dos desenhos que você assistia quando era criança, dando uma roupagem, de repente, mais moderna, mais legal, mais dinâmica, enfim. Mas, claro, relembrando, né, tudo que te fazia, né, ficar ali com os olhos vidrados na televisão. Então olha só, pessoal, para a gente fechar aqui o conteúdo deste vídeo e do capítulo, tem um último ponto para a gente conversar, que é audiência e jogos no streaming, tá? É uma regra opcional, mas é uma maneira que o livro encontrou de agregar mais pessoas ali para o seu jogo. A audiência, quem está assistindo ali, ou a gente vai ver nos exemplos, até quem está próximo ali do local, mas não necessariamente esteja olhando o jogo, pode interferir de alguma maneira. Pode auxiliar também na narrativa. Então é mais uma ferramenta, seja de narrativa compartilhada, lato sensu, né, se você não está de fato observando ali o jogo, mas também pode ser uma outra ferramenta para inserir elementos ainda mais aleatórios. Por que eu estou falando isso? O que o livro considera como audiência? Se você está jogando no streaming e tem pessoas assistindo, essas pessoas são a sua audiência, beleza. Mas mesmo que você não esteja no streaming, se tem alguém ali na sua casa enquanto vocês estão jogando, sei lá, seu pai, sua mãe, seu irmão, um outro amigo que está só olhando e tal, ou até mesmo alguém que não esteja participando daquela cena específica, todas essas pessoas podem ser consideradas audiência. Então pode ser que você, caso vocês decidam usar essa regra, né, você pode pedir o auxílio dessas pessoas para que elas contribuam de alguma forma com o jogo. Como é que isso vai se dar? O livro vai trazer aqui, olha, 4 opções, né, de como a audiência pode interferir. Então, primeiro, ela pode assumir o lugar do oráculo, ou seja, responder alguma coisa sim ou não, né? E se ela de fato não está assistindo o jogo ali, vai ser realmente uma coisa muito aleatória. 2. Decidir o que acontece quando o relógio da ação desperta. Lembra que tem aquele relógio sempre correndo ali que de tempos em tempos vai inserir um elemento aleatório. Então você pode pedir que aquela pessoa sugira alguma coisa ou que aquela pessoa sorteie, né? Jogue o dado e sorteie qual vai ser o elemento aleatório que vai ser inserido ali naquele momento. 3. A audiência pode interpretar a atitude dos coadjuvantes, né? Respeitando sempre os modelos, aliado, neutros ou rivais. Então você pode chamar alguém ali para fazer uma participação especial, só controlar ali rapidinho algum aliado, algum coadjuvante. E 4ª e última possibilidade, descrever o que vocês encontram em uma nova cena, criando 3 novas palavras-chave ou 6 novas palavras-chave. Aqui é uma coisa específica para streaming, né? Caso a quantidade de curtidas na sua plataforma de streaming seja igual ou maior ao número de pessoas assistindo. Aqui é só uma regrinha ali para dar mais um sabor ali pro negócio. Então, essas são maneiras de você chamar, convocar a audiência, seja ela qual for, a participar do seu jogo de alguma forma e de repente, talvez até se você está nessa situação ali de gente que está em casa, de chamar a atenção porque vocês estão fazendo ali e quem sabe você não consegue trazer mais alguém para conhecer o hobby do RPG. Pode ser uma experiência interessante. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, né, essa jornada através do Super TV Show. No próximo vídeo a gente vai encerrar nossa série falando sobre os apêndices, né, o que está restando aqui de conteúdo para a gente explorar aqui nos nossos vídeos. Mas quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário e a gente se encontra na próxima resenha.